Bem, quero fazer a primeira provocação, dita especificamente do lugar onde falamos, né, que é de servidor público, em um movimento sindical, e que passa, inclusive, por essa questão do amor e do ódio despolitizado. Nós somos muito afetados diretamente. Nós somos mais de 2 milhões de servidores públicos nesse país, grande parte relacionada ao governo executivo, e que somos vistos como os novos marajás, os novos portadores dos benefícios indesejados ou desnecessários, ou benefícios que prejudicam o nosso país. Bem, pelo que eu entendi, o Ciro não pontuou esse como o principal problema do nosso país, né? Mas, de qualquer forma, é importante, e a gente tem ouvido pouco sobre esse papel do servidor público e esse papel do movimento sindical, dos movimentos de base, na discussão, principalmente que a gente entende de centro-esquerda. A gente entende que essa discussão nunca vai passar pela direita, mas qual que é o nosso papel e a nossa contribuição, que eu espero que não seja pagando mais impostos e demorando mais para aposentar, qual que é a nossa contribuição nesse processo de um novo país, de uma revisão de estrutura, dessa infraestrutura que foi aí desconstruída ou nunca foi construída nesse último século? Não é bem verdade que não foi construída. O nacional-desenvolvimentismo só foi essa experiência brilhante porque, em par e passo com esse modelo, foi criada uma administração pública absolutamente eficiente. Volto a dizer, eu tenho 60 anos, não me sinto nem remotamente velho, e eu adulto já, sei lá, 18, 20 anos, a nossa referência de excelência era o servidor público federal, e como tal pelo povo percebido. Então esse processo de degradação remonta muito recentemente, e ele não deve assustar vocês, senão prepará-los para outras práticas, outros valores e outra ambiência para a luta. Por quê? Porque o neoliberalismo é uma perversão ideológica que foi vendido como ciência boa para o mundo, na esteira de algumas coisas que são muito compreensíveis. Por exemplo, por que nasce o neoliberalismo ao redor de Margaret Thatcher, ali nos anos 80, na Inglaterra? Porque a Inglaterra, colonial, imperial, né, tinha uma competição impune no mundo, e ela conseguia, junto com a Europa, mas estou falando no exemplo prático da Margaret Thatcher, que é onde se sistematiza a ideia neoliberal, ela se afirmava, dava para o povo, em contraposição ao avanço ou à propaganda comunista, marxista-leninista, ela dava, pelo caminho social-democrata, o que eles chamam de welfare state, o estado de bem-estar, que é uma espécie de sincretismo entre a preservação da iniciativa privada nos fatores de produção, mas um Estado muito rico, muito poderoso, financiando de forma universal avanços absolutamente populares de massa. Saúde pública perfeita para todo mundo, educação pública perfeita para todo mundo, subsídio de massa, sistemas de transporte coletivo que fazem com que o trabalhador gaste só meia hora voltando e indo para o trabalho, quando no Brasil nós já estamos gastando 4 horas, um terceiro turno de trabalho. E isso era impunemente, por assim dizer, possível, porque não havia competição ante os indicadores de produtividade, de sofisticação tecnológica e de escala, que a Inglaterra, mas a mesma coisa a América do Norte, a mesma coisa o conjunto da Europa, especialmente a Europa do meio ali, Alemanha, França e Itália. Com a emergência da Ásia, a Ásia vem replicando o keynesianismo, é o Estado, etc, etc, mas é um Estado, todos são regimes autoritários, não há noção de liberdade como o Ocidente a compreende na China, por exemplo, não há. E as pessoas então estão dispostas a trabalhar 12 horas por dia e a poupar muito e a não ter férias para acumular. Resultado, começa a emergir um produto industrial que vem competir em terceiros mercados no primeiro momento e no mercado europeu e britânico no segundo momento, desonerado da cunha fiscal que financiava o welfare state, o estado de bem-estar social europeu. Então, se eu fosse um lord inglês, eu digo sempre nos debates por aí afora, eu não teria dificuldade de entender. E aí, para que isso acontecesse, foi montado o chamado Consenso de Washington, e há toda uma lógica
para que você possa desmontar o Estado e reduzi-lo a uma dimensão mínima, desentranhá-lo do domínio econômico, você precisa desmoralizar os agentes do Estado. A saber, os políticos, por primeiro, né? Virou isso que a gente sabe hoje. A população, felizmente, a população ainda separa o fulano, o beltrano, para depositar confiança. Mas o sindicato e cocô de galinha é mais ou menos a mesma coisa, sendo que cocô de galinha serve para adubo e político para nada, no imaginário médio da população brasileira e mundial. E em seguida, servidor público. E aí qual é o problema? Nós apanhamos o servidor público no hipersindicalismo ultracorporativista, isso é um desenho brasileiro, que vocês precisam superar. O sindicalismo europeu apanhou muito, mas aprendeu. Então o sindicalismo europeu tem as bandeiras da tarefa dele, né, da condição de trabalho, de salário, mas o sindicato europeu faz tempo participa do grande debate. É o que vocês estão fazendo aqui. Participa do grande debate. Porque não adianta nada você pedir aumento de salário descomprometido com a equação fiscal do país. E o cara te mete na testa, é um mau exemplo. E não adianta nada você proteger o mau exemplo por solidariedade corporativa. Você se desmoraliza, não é? Você não consegue proteger o mau exemplo. Você se desmoraliza e desmoraliza a categoria por defender o indefensável que há no Brasil. Mas acredite, meu companheiro, nada do que é por médio servidor público brasileiro é problema. E não é definitivamente este o problema fiscal brasileiro. Eu tenho esses debates, inclusive aqui no Brasil, é um debate muito amesquinhado, mas por aí nas universidades, eu tive agora em MIT e Harvard, as pessoas estão interessadas cientificamente em descobrir. Então eu pego números, como eu tentei fazer hoje aqui. Então vamos lá, o Brasil tem muito funcionário público, é grande demais. Então, vou aceitar para argumentar, vamos localizar para poder consertar. É um vexame, porque todo mundo para aí. Esses bocoió aí, Bolsonaro, não sei o que e tal, esses não dão nem para começar. Isso ainda se reverte em característica de borsalidade que a gente precisa denunciar. Mas enfim, aí tem o Amoedo, que apareceu agora, então eu não devia nem mencionar, mas apareceu, então o Estado. Então vamos lá, meu patrão, vamos junto, eu estou de acordo, vamos lá. O Brasil tem mais educação ou menos educação do que precisa? É simples, a Colômbia dá matrícula aos garotos de 18 a 25 anos, 42%, o Brasil dá 21%. O Brasil tem, pelos padrões da Organização Mundial de Saúde, mais ou menos médico por habitante do que necessário. Flagrante, pergunta para o povo. Pergunta para o povo, vai ver as filas das emergências, vai ver a quantidade de milhões de cirurgias eletivas represadas, porque não se dá vazão de fazer cirurgias eletivas no Brasil. O Brasil tem, pelos padrões da OCDE, mais ou menos gasto com defesa do que os padrões de países semelhantes a nós, com proporção do PIB. Muito menos. No fim você vai encontrar uma perversão, para não dizer duas. Eu vou forçar um pouco a mão. Primeira perversão, figurem aqui, eu estou fazendo isso, o orçamento da União, que é onde a gente acha dinheiro. O resto é conversa mole e manipulação. Onde é que gastaram o dinheiro? De cada 100 reais que o Brasil recolheu ano passado, orçamento executado. Portanto, não dá mais para mexer e nem dá para dizer coisa que não seja verdade. Pois bem, de cada 100 reais que o Brasil arrecadou ano passado, R$ 51,70 foram despesas financeiras. Juro para banco e rolagem de dívida. Olha o Estado grande onde é que ele é. 29%, para falar na segunda questão, Previdência Social. Só que na Previdência Social, 29%, 2% levam o terço de tudo. Quem são? Os políticos, os juízes, os procuradores e algumas corporações do serviço público. Cadê a reforma para propor alguma coisa nessa área? Vedado. Porque a Constituição, escrita por eles também, nós, né, diz lá que é irretroativa a lei que fira direitos adquiridos. Eu, Ciro Gomes, só estou contando isso agora, porque senão seria elogio em boca própria, que é vitupério, né? Eu, Ciro Gomes, aos 36 anos de idade, implementei o direito a 3 pensões vitalícias, que me dariam hoje R$86 mil de vencimento. Porque precocemente fui deputado, prefeito e governador. É evidente que eu estou contando isso, nunca aceitei receber, para ter moral, para denunciar essas coisas aí. Isto é que é o problema. Aí 21%, onde vocês estão, saúde, educação, segurança pública, estrada, porto, aeroporto, cultura, ciência, tecnologia e tudo mais. 21%. E vocês não viram nada ainda.
Porque o ano de 18 já vai ser crítico, mas o de 19 vai colapsar o orçamento. Por quê? Porque eles inventaram uma PEC 95 em cima de valores corretos, que é parcimônia. O povo brasileiro tem uma noção clara de parcimônia, de austeridade, de não gastar mais do que pode. Eu não tenho um dia de déficit na minha carreira. Nenhum. Prefeito, governador, ministro da Fazenda, não tenho nenhum. Então o valor eu também cultivo. Agora o que é que eles fizeram? Meteram uma PEC 95, congelando por 20 anos esses 21% do orçamento. Deixaram 51,7% que é despesa financeira livre, 29% que é despesa previdenciária, inclusive e especialmente os privilégios, intocado, e vão arrochar por 20 anos, o que quer dizer que não é o investimento da Universidade Federal de Ouro Preto, que já está comprometido em 18, é o custeio. Simplesmente vocês vão aqui, simplesmente não receber, no limite. O que nos põe a necessidade de pôr em debate a revogação por simples disso. Isso não vai ser fácil, porque isto aqui é para proteger a dinheirama para os banqueiros, que afinal de contas são aqueles que dão as cartas no nosso país. Essa é a grande questão. Mas, para não dizer que não falei de espinhos, o sindicalismo brasileiro está desafiado a duas coisas. Primeiro, não pode ser veículo de propaganda de partido. Tem que ser o oposto. Tem que fazer os partidos todos entenderem a agenda dos trabalhadores, porque, como nós redemocratizamos o Brasil ontem, nós acabamos aparelhando toda a estrutura da sociedade civil brasileira. De maneira que na hora que a gente precisa da sociedade civil, a gente não conta mais, porque o sindicalismo não virou mais senão veio de transmissão do interesse e da propaganda dos partidos frente à sua base. Hoje, por exemplo, o sindicalismo do ABC não entra mais nas fábricas. E o servidor público tem que prestar atenção nisso. Segundo, é preciso dominar o ecossistema onde a luta está se ferindo. É preciso entrar no debate sobre macroeconomia, receita pública, despesa pública, proporção da receita com a despesa que dá para funcionário, que não dá, e em qualquer circunstância, satanizar junto com o povo o privilégio. É evidente que com um povo ferrado como nosso povo está, 37 milhões e 700 mil na informalidade, 13 milhões e 100 mil desempregados, você pode dizer perfeitamente que um salário de R$2.000 por mês é um privilégio. Mas cabe ao sindicato mostrar que não. Não é? Que o privilégio é que no Brasil há uma casta de pessoas em que 5 delas têm as posses de 100 milhões de nacionais. E nós não queremos satanizar essas 5, nem a 10, nem a 1000. Apenas queremos que eles paguem os impostos de forma progressiva que não estão pagando. Antes de eu passar para as outras perguntas, você já tangenciou, mas eu queria só aprofundar um pouquinho na questão da educação, porque nessa visão neoliberal, principalmente dos últimos anos, o Brasil tem fortalecido o investimento ou o deslocamento dos recursos federais para financiamento do ensino particular, né, com os programas de financiamento, mas a questão não é só essa, porque numa visão sistêmica, essa relação com a educação básica, né, com o fundamental, com o ensino médio, esse processo ele não se dá porque a gente tem 3 instâncias envolvidas. Então a gente tem 5.300 prefeitos, né, mas todos os governos de estado, cada um puxando para o seu lado e não querendo dialogar com o sistema de educação de forma sistêmica. Isso causa um baque, um embate que muitas vezes vai esbarrar na universidade pela dificuldade de preparação. Como resolver esse imbróglio no qual essa discussão política, gostei muito da expressão, e é bom a gente retomar, desse amor e ódio despolitizados, né, interferem tanto nessas decisões de instâncias que vão atrapalhar a progressão da sociedade como um todo, principalmente o acesso da população, como você mesmo reiterou bem, né, pobre, de periferia, em sua grande maioria negra, e as nossas mulheres, que ainda têm pouco acesso às universidades. Veja, por qualquer ângulo que se queira olhar a questão brasileira, nós vamos sentir apenas e tão somente especializações daquilo que eu tentei falar a noite inteira, hoje cansando vocês, é uma falta de projeto nacional. Porque nenhuma pequena bodega, nenhuma pequena venda
hoje se administra sem um planozinho de curto, médio, longo prazo, o camarada saber como é que essa estrutura de custo se forma, como é que está o fluxo de venda, como é que está o estoque, quanto é que é o juro e tal. Hoje não se faz mais. Só esse imenso país, complexo país, maravilhoso país, dificílimo país, navega absolutamente a esmo, reagindo tópica e emergencialmente a dramas cada vez mais pitorescos, para não dizer trágicos, como são alguns desses. A intervenção federal no Rio de Janeiro. Claro que eu tenho sensibilidade para saber o que o povo queria. O povo estava pedindo. Eu tomei nota aí, Lula livre, eu sou a favor dessa parte aí também. Pessoal. Valeu, obrigado. Então, repare bem, nós precisamos pôr em debate um projeto nacional de desenvolvimento que afirme objetivos nacionais. Então haverá um grande objetivo, se depender da minha influência, que é superar a miséria e a desigualdade e estabelecer prazo, meta, avaliação, controle, supervisão, quem faz o quê pelo caminho da lei do menor esforço. E as especializações disso vão claramente para alguns setores. Um óbvio, eloquente, chocante e é impressionante como a gente adia é a educação. E a educação tem duas tarefas também igualmente flagrantes. Uma, muito mais difícil, mas não é